passamos a apresentar Diocese em Evangelização. E aí no Evangelho, quando pergunta para Jesus, como é que a gente reza para Deus? Primeira coisa que é importante saber, olha, eu falo isso sempre, mas sempre pode ter alguém novo na missa. Rezar e orar para nós católicos é uma coisa só. Se um crente chato vem te encher o saco, você vira e fala para ele, na tua igreja vocês acham que vocês quiserem. Na minha igreja, rezar e orar é uma coisa só. A gente reza quando ora e a gente ora quando reza. A gente fala com Deus quando reza alguma coisa que já está pronta, como as frases da Bíblia, no Pai Nosso, na Ave Maria. São todas as frases da Bíblia. Percebam que tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria são orações tiradas da Bíblia. Não foram inventadas por nós, foram criadas pelo próprio Deus e a gente só as repete. Então, quando a gente reza uma oração que nós repetimos, nós oramos. E quando nós oramos para Deus com as palavras que a gente inventa, nós rezamos. Porque nossas palavras viram texto para falar para Deus. Então, rezar e orar é uma coisa só. Ai, padre, mas os crentes acham diferente. O problema é deles. Se na igreja deles eles inventam moda, o problema é deles. Para com essa mania de ficar dando ouvido para crente e não prestar atenção no que o padre fala. Porque a maioria dos católicos enche-se de dúvida quando qualquer crente enche o saco e não está nem aí, não presta atenção em nada do que aprende na igreja. Rezar e orar é encontrar-se com Deus. É para isso que a gente reza. Seja repetindo uma oração que alguém mais santo que nós já fez antes, seja inventando as palavras que nós quisermos inventar. Mas toda vez que a gente reza e toda vez que a gente ora, é como filhos falando com o seu Pai. Perguntaram para Jesus como que a gente reza. E Jesus falou, é simples. Quando vocês rezarem, peçam a Deus o principal. E aí tem 2 Pais Nossos na Bíblia. 2 Pai Nossos e nós rezamos o Pai Nosso de Mateus. Porque no Pai Nosso de Lucas, que nós ouvimos hoje, tem só 5 pedidos. E no de Mateus tem 7. Então, na hora da igreja escolher, e agora? Qual Pai Nosso que a gente vai rezar? O que o Evangelho de Lucas diz que Jesus ensinou? Ou o que o Evangelho de Mateus diz? Aí, pensaram assim, se um tem 5 e outro tem 7, vamos rezar o que tem mais. E é por isso que nós rezamos aquele que tem 2 pedidos a mais. Aí depois alguém pode perguntar assim, mas os crentes rezam Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E nós rezamos seja o vosso nome. Como o nosso povo não aprende português e não se preocupa também em estudar, não percebe que é a mesma coisa. Teu é segunda pessoa do singular e vós é segunda pessoa do plural, não é assim? Lembra dos pronomes? Quais são? Pronomes do caso reto. Quais são? Eu, tu, eles, não é? São os pronomes do caso reto. Depois tem o do oblíquo e tem os outros pronomes que são um pouco mais difíceis de decorar. Só que aqui no Brasil, em todos os países que falam português, quando a gente fala com uma grande autoridade, a gente não usa tu por respeito. A gente usa vós, como quando se fala com o rei. E como Deus é muito mais importante que qualquer rei, em português se acostumou. Quando vai se falar com Deus, não fica bem chamar ele de você. É falta de respeito para nós, não é? Em outras línguas não faz mal. Em italiano, por exemplo, chama a pessoa de tu e não é desrespeito. Mas aqui no Brasil e em Portugal, a gente chama as pessoas sempre com um pronome de respeito. Por isso que a gente usa, em vez do tu, usa o vós. Mas o sentido é o mesmo. Nós falamos com Deus pedindo para que Ele faça para nós o mais importante. O Pai Nosso é pedir o que realmente é importante. O resto é secundário. Se a gente tiver aquilo que a gente pede no Pai Nosso, já recebeu de Deus o que a gente precisa de verdade. Se o resto vier, vai ser um lucro. Mas se faltar aquilo que a gente pede no Pai Nosso, aí para nós vai faltar o que é essencial. E depois que Jesus ensina que se reza falando com Deus como o filho que fala com o Pai, sem medo, mas com respeito
e confiança. Aí Jesus faz uma comparação. Quando você rezar, reza com confiança. Reza como alguém que sabe que Deus te escuta. E não tem medo de pedir. Você já deve ter ouvido alguém que fala assim, não pode pedir, só pode agradecer. É mentira. Jesus falou que pode pedir sim. E pode pedir sempre. E pode pedir até atazanar Deus. Como Abraão fez. E aí Jesus compara. Quando você for rezar, não tem medo de falar com Deus, porque Ele não fica bravo com você. Ele adora te escutar. Como um pai e uma mãe adora escutar o filho. E na hora que precisa dar uma cortada e chamar a atenção, Ele vai chamar também. Mas Ele não vai deixar de te amar só porque você enche o saco dele. Deus não tem medo que você o atazane qualquer hora da madrugada. E se Ele não te atender só porque gosta de você, fica tranquilo que nem for para você parar de atazanar Ele, Ele vai te escutar. Se vocês que não são bons, olha o que Jesus fala, vocês têm um monte de defeito, gente ruim, viu? Aí eu lembro que o padre Antônio ele falava assim, olha, até Jesus fala que o povo é ruim, né? Então Jesus fala, se vocês que são ruins, vocês não perdoam sempre, vocês não fazem as coisas certas sempre, se vocês que são ruins, quando um filho pede uma coisa, vocês dão coisa maldosa para os filhos? Dão? Mas vocês não são perfeitos. Mas quando um filho pede, você dá para o filho o melhor que o filho precisa. Quanto mais o vosso Pai do céu, que é muito mais perfeito e que não é ruim, Ele vos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Deus que nos indica o que fazer, vai nos ensinar o melhor que nós temos que fazer. Quando rezar, o coração precisa rezar com essa confiança. Para que nós estamos aqui? Por que nós temos que estar aqui todo final de semana? Não é por medo do castigo de Deus. Não é por medo do inferno. Nós estamos aqui porque somos filhos que precisam se encontrar com o seu Pai. Diocese em Evangelização.